Olá, bom dia, sexta-feira, 2 de julho, graça e paz. Assim diz a palavra: ficarei de pé na torre da vigia, coloco-me no alto da muralha, em guarda para perceber com clareza o que o Senhor vai me falar. Abacuque capítulo 2, versículo 1. Irmãos e irmãs, em períodos como este em que os textos bíblicos foram escritos ou as histórias foram vividas pela comunidade, era muito importante a figura da sentinela, ou seja, o vigia. As cidades, especialmente as cidades maiores, eram cercadas e tinham torres para que nelas ficassem em guarda as pessoas, as sentinelas, para anunciarem uma eventual aproximação de um inimigo. É evidente que de nada adianta para uma cidade uma sentinela que dorme em serviço, e aí sim a comunidade ou a cidade não dormiria tranquilo. Mas também de nada adianta uma cidade que não ouve a sentinela, quando anuncia a aproximação eventualmente de um inimigo. Nós, como cristãos e cristãs, também somos chamados para sermos estas sentinelas, como diz o texto também, para ouvir o que Deus tem a dizer e para repassá-lo àqueles que estão à nossa volta. De uma forma serena e tranquila, nos colocando diante dele para ouvir. Quando nós oramos, quando nós meditamos, quando nós celebramos o sacramento da Eucaristia, quando nós ouvimos a mensagem, a pregação, para que o Senhor nos anunciando a sua vontade, nós a passemos adiante. Porque uma cidade que não ouve a palavra de Deus e não a leva a sério no dia a dia é uma sociedade que terá muitos problemas, uma sociedade de muitos sinais de morte, de tristeza e abandono. Para que a gente possa desempenhar bem esse ministério de ser uma sentinela, é necessário fidelidade e sobriedade. É muito difícil ser fiel, de fato, ao que o Senhor anuncia, porque não são poucos aqueles que preferem elogios do que a palavra verdadeira. É preciso ter muita paciência, portanto, e esperar pelo tempo de Deus para ver o que Ele tem para falar. Mas há muito ruído, tem muita gente dizendo que fala em nome de Deus hoje em dia, mas é muitas vezes uma palavra apenas para amedrontar, para coibir, muitas vezes para aproximar pessoas de certo movimento ou de certa denominação, com finalidades outras que não sejam, de fato, estas que o Senhor deseja. Às vezes apenas para que cresça o número de contribuintes e assim por diante. Necessitamos de mais sentinelas, de mais pessoas que falem de fato aquilo que Deus quer que seja dito, embora nem sempre agrade. É evidente que nós não gostamos muito de ouvir aquilo que nos coloca contra a parede, que nos questiona, mas é necessário e às vezes é exatamente o que nós precisamos ouvir. Que Deus nos permita que nós sejamos sentinelas verdadeiros, sóbrios, sinceros, e que as palavras que Ele tem a dizer através de nós possam ser ouvidas e possam produzir transformação na vida das pessoas. Você também é chamado hoje para ser, aí no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida, uma sentinela, que vai anunciar o que Deus tem a dizer, que Deus quer que seja feito. Pense nisso. Um grande abraço e Deus abençoe o seu dia. Amém. Bom dia.